Continuando, então, é o seguinte, então você tem a interpretação de Nero. Depois você tem uma das interpretações que foi a mais, digamos assim, a mais disseminada, não no mundo, mas muito mais no Brasil, que é a questão da palavra Vicarius Filii Dei, tá? Que não vem, não inicia-se lá na igreja adventista, tá? Ele inicia até com alguns anteriores, por exemplo, que nem Hewing, que escreveu em 1612, a igreja adventista não existia, né? Na sua obra O Anticristo Romano, ele escreve sobre no Papa, né? Na mitra. Você tem a mitra e você tem aqui também o chamado chapéu do Papa, né? Você tem também ali a inscrição, então ele fala, não, existe inscrição ali que coloca o papado como sendo o 666. Então, Hewing escreveu isso na sua obra, tá? E ele influenciou outros, né? Esses outros que ele influenciou, por exemplo, Armstrong, em meados de 1800, mais ou menos, escreveu sobre isso, William Lins e David Austin escreveram baseando, esses escreveram o seguinte, né? Escreveram várias obras, no caso de Hewing, escreveu 15 frases que existiam, que eram atribuídas ao Papa, entre elas, ele não focou, mas entre elas existia o Vicarius Filii Dei, e falou, então isso aqui identifica o poder papal como sendo o 666. Ainda vou alertando você, está na direção correta, mas na aplicação errada. E você vai compreender o que eu estou falando sobre isso já já. Mas essa teologia que não começou dentro da igreja adventista, tá? Ela foi indo, ela foi continuando, até que Uri Smith usou essa interpretação quando escreveu o seu livro. E ele foi um dos pais do fundamentalismo do adventismo, né? Foi um dos pais da fé adventista, e ele escreveu sobre isso aqui, já aplicando o que esses contemporâneos aplicavam, né? Mas ele já aplicando agora diretamente, porque ele fez ali um estudo, e ele foi pegando as características da igreja papal, da igreja católica, do Papa, querendo colocar isso no lugar de Deus, assentando-se no trono de Deus, e aí a frase é o Vicarius Filii Dei, na verdade, que é substitui, né, o vicário, está substituindo o vicário de Cristo, né, está trazendo para si, reivindicando para si essa posição. Então o Will Smith escreveu essa obra, e essa obra que ele escreveu, ela passou adiante, outros historiadores, outros teólogos da igreja começaram a utilizar sobre isso. Um deles foi J.N. Andrews, no livro A Revelação dos Três Anjos, que foi publicado em 1877. Ele utiliza desse mesma estrutura de interpretação. Olha, estou identificando aqui que o Papa, que tem lá na mitra, tem lá na sua coroa, né? Ele tem lá escrito isso, Vicarius Filii Dei, que está substituindo a Jesus, né? Depois disso, você tem no Brasil, começou a chegar essa. Isso a partir mais de 1960 em diante, 70 em diante, começou a despontar no Brasil essa interpretação, né? Olha, lá na mitra está escrita essa frase. Alguns põem na mitra, outros põem no famoso chamado chapéu do Papa, né? Mas põe ali na tiara do Papa, está escrito lá na tiara. E no Brasil isso se popularizou, mas também no Brasil foi aplicado uns estudos, uns dos que eu mais usei, inclusive eram 26 lições, que eram as revelações do Apocalipse. Era um estudo e também tinha lá, fazia a contabilidade, né? E colocava assim, olha, na tiara do Papa, tá na mitra, na tiara, tá uma diferença entre mitra e tiara, tá? Então, fazem parte de um conjunto. Está escrito essa palavra, e se você somar as palavras que estão ali, né, usando números romanos, identificando o romano, pega do latim, e você pega o número romano, tá, se somar dá o 666, que é a famosa matemática, que daí se atribui somente ao povo adventista, porque nós somos o que nós divulgamos, não em todo mundo. Você vai entender por quê, não em todo mundo. Tá? Se foi divulgado que ser dessa maneira. E aí, Prescott, lá em 1936, pouco antes inclusive,
Ele fez contato com um amigo dele, que é o Everson, que estava, ele morava na questão ali na Itália, foi até o Vaticano, ele conseguiu ali, o Everton escreve sobre isso também, há um monte de peripécias que ele fez para poder entrar onde existia, inclusive no aposento do Papa, que existia lá 13 tiaras, foram 13 tiaras que foram confeccionadas, e Everson, ele tirou as fotos, ele até revela que ele ficou muito chateado porque ele não viu a inscrição, nenhuma delas. Aí ele presenteou uma foto para o Prescott. Falou, tá aqui eu vou mandando para você, mas realmente não tem nada. E Prescott havia falado, dá uma olhada se você acha. Não achou. E Prescott, tudo bem. Mais tarde o que aconteceu foi que quando iam ser publicadas pela publicadora, a Salter, aquela publicadora americana, ia ser publicada uma revisão, uma segunda, não uma segunda, mas uma revisão dos livros de Uri Smith. Eles pegaram aquela, porque Uri Smith defendia essa questão da matemática do 666. Eles pegaram aquela foto que Prescott havia recebido, colocado. Só que eles fizeram o seguinte, eles mandaram um artista colocar ali a frase. E isso causou um problema grande. Tão grande que Prescott foi lá na hora, entrou em contato com a Conferência Geral, com a publicadora, você escuta, não utilize, porque não existe, a gente já tentou, foi fotografado, não tem essa frase na tiara, e nem na mitra, não existe ali. Então não utilizem, ele foi veemente, não utilize. O grande problema é que muita coisa já tinha vazado, já tinha rodado por aí, tá? Em 1936 foi que Prescott fez essa intervenção. Em 1905, um pouquinho antes, é que se começou a estudar sobre essa questão aí da mitra, inclusive com o Everton trazendo relatório. Depois o Everton ouviu um outro também que foi fazer uma averiguação e falou, não existe, e advertiu a Conferência Geral para que não utilizasse essa fórmula porque não existia. E a Conferência Geral, a foto tá antiga, tá nova, tá? A foto tá nova. Só para você ilustrar aqui, a Conferência Geral mandou que parasse qualquer publicação, da época, né? 1936, para qualquer utilização disso aí, tira isso, não utilize de forma nenhuma, e deu a ordem, ó, não utilizem essa forma de interpretação, porque ela não se sustenta. Aí houve vários comentários em relação a isso também. Então, então por que se chegou isso em várias partes do mundo, né? Porque já tinha vazado, e algumas pessoas continuaram usando, apesar dessa ordem. E essa história ficou um pouco escondida ali, um pouco deixada de lado, ninguém entrou claramente sobre isso, até que houve um despertamento, o pessoal falou, vamos estudar de novo essa questão, porque a gente está inclusive entrando em controvérsia, porque uma revista católica fez um desafio, porque olha, desafio vocês a encontrarem essa frase na mitra. Lembrando o que aconteceu lá atrás, muito antes de Uri Smith, já existiam pessoas que atribuíam essa frase ao Papa. Existiram frases semelhantes, mas nenhuma delas que se fizesse formar o 666. E Ellen White, o que fala sobre isso? Ellen White, ela só citou uma vez sobre a questão do 666. Ela cita nessa frase aqui, que foi um livro, e José Bates ele reproduziu isso em 7 de abril de 1847, uma parte do capítulo chamada Uma Palavra para o Pequeno Rebanho, tá? E ela diz assim, vi que o número 666 da imagem da besta foi inventado, e que foi a besta que mudou o sábado, e a imagem da besta o seguiu e guardou o sábado do Papa, e não de Deus. Então ela faz a observação aqui, que esse número, né, foi um número inventado. Esse inventado não é que a Bíblia não citou. Ela está falando sobre essa questão do que estava acontecendo com essa nomenclatura, e ela fala, a imagem da besta é algo inventada, esse inventado está sendo ludibriando o povo, mas foi inventado pela besta, e a imagem da besta, né? A imagem da besta, que é todo o poder que existirá
em relação a isso, seguiu e guardou o sábado do Papa e não o sábado de Deus. O sábado do Papa é o domingo, tá bom? Então Ellen White fala muito pouco em relação a isso. Agora, quais são os pontos teológicos e históricos que inviabilizam essa tese? Antes de a gente falar quem que é o 666. Então hoje aqui a nossa intenção é falar a você quem que é o 666. Não há qualquer comprovação de que a frase seja ou tenha sido utilizada na mitra ou mesmo na tiara. Então houve 2 que estudaram sobre isso, tiraram foto e tudo mais, são 13 tiaras que foram utilizadas e não há nada que possa dizer sobre isso, tá? No caso do Everson, ele ainda escreveu o seguinte: ainda assim ficamos desapontados por não encontrar o objeto da nossa busca, estar caçando realmente um número 666 escrito na tiara ou na mitra. A inscrição Vicário Filho de Deus não foi encontrada em nenhum lugar inscrito, nem na tiara, como as fotos que acompanham mostram muito claramente. Ele mandou essas fotos para Prescott e falou assim: não tem. E ele assistiu, inclusive, aqui é a coroação de Leão XIII, tá? Ele assistiu essa coroação, em que foi usada uma das tiaras, tá? A tiara de 1800 e alguma coisa, tá? Ele assistiu e falou: não existe nenhum fundamento histórico de que essa frase está colocada na tiara, tá? Isso me lembro que muitos rebatiam, né? Rebatiam claramente isso. Segundo ponto, esse poder que atribui ao Vicário Fidei, né? Que é o substituto do Filho de Deus aqui, mas que esse poder estava baseado também num documento chamado Doação de Constantino, que pseudamente Constantino, lá no século IV, 300 e pouco, tá, deu à Igreja Católica, deu ali o status, né, de a Igreja única, triunfante, com total poder, e poder vindo de Deus, poder vindo do alto. Então, Constantino, existe aí esse documento. Por mais de 600 anos, a Igreja Católica aceitou o documento como sendo verídico, mas depois aconteceu algumas coisas, tá? Esse documento, inclusive, ele atesta que Constantino, como imperador, transferiu o poder da Igreja, sobre a Igreja, sobre o povo, para a Igreja Católica, através desse documento, tá? Mas acontece que esse documento foi forjado, estava sendo um documento do século IX e não do século IV, tá? A matemática desses números, de forma latina, ela não se sustentou. E esse é um ponto importante para a gente estudar aqui, porque existem algumas controvérsias que a gente tem que observar, tá? Por exemplo, fica difícil interpretar um texto que está em grego, no Apocalipse 13, você tem a interpretação dele, você ir para a língua latina, porque não existe nenhum tipo de orientação em relação a isso. E veja, se Deus assim quisesse, ele faria como ele fez, por exemplo, na questão do Armagedon, quando ele dá qual a língua que você tem que ler, porque está escrito em grego, e ele diz lá no Apocalipse 16, você tem ali a batalha do Armagedon, e ali no finalzinho, descrevendo a sexta praga, diz: e eles se reuniram num local que em hebraico se chama Armagedon. Então veja o seguinte: é Deus, gente, é Deus. Se Deus quisesse que Apocalipse 13, que fala sobre o número da besta, fosse lido em latim, ele colocaria isso. Poderia colocar: olha, a interpretação desse símbolo tem que ser feita em língua romana, em latim. Deus poderia ter colocado isso. Assim como ele fez no Apocalipse 16, que em grego está sendo lido, mas para você compreender, você tem que ler essa frase e decifrá-la lá em hebraico. E eu já fiz um estudo sobre isso, que é o Armagedon. Você também pode acessar no nosso canal a interpretação. O capítulo 1 fala justamente sobre essa interpretação do nome Armagedon, que foi escrito em grego ali na leitura, João escreveu em grego, mas que deveria ser interpretado em hebraico. Então, é difícil você interpretar uma frase usando uma outra língua. Então, por isso e outras coisas, essa teologia
da frase Vicarius Filii, escrito na mitra ou mesmo na tiara, ela se caiu por terra. E um detalhe importante, ela caiu por terra não foi agora, no século XXI. Note, a Igreja Adventista, lá no início dessa história, depois que Prescott e outros advertiram, olha, está errado essa maneira de interpretar. A igreja deu a ordem. Não é para utilizar. Ah, mas por que saiu? Por que vazou? Já falei, muitas pessoas pegaram aquilo e foram utilizando e virou até estudo bíblico. Tá? Mas a igreja, ela se posicionou lá atrás. E ela veio advertindo, né, em relação a isso também, até que essa maneira de se estudar está na mente das pessoas mais antigas. A maneira que utiliza essa frase Vicarius Filii, que você vai somando ali, tá? E vai dar o 666. Até porque se você for direcionar para uma pessoa, muitos nomes por aí vão dar o 666.